Então, olha só, fisioterapia ortopédica, né? Alguns pontos de destaque estão aqui, eu coloquei um pouquinho mais de informação aqui à frente para que a gente possa rever, tá? Então, um ponto que a gente sempre fala, pessoal, é o tal do protocolo Priceman, que pode já vir na prova como RICE ou como Price, só as primeiras partes, né? Mas que tem a ver com o tratamento na fase aguda da lesão, tá? Então, na fase da aguda da lesão, a gente tem lá os sinais logísticos, dor, rubor, calor, tumor e limitação da função, né, o tumor ou edema. E daí, nessa fase, normalmente a gente usa os itens que tem nesse protocolo como uma forma de tratamento inicial, né? Proteção, que pode ser imobilização, pode ser uso de órteses, rest é o repouso, que pode ser um repouso absoluto ou um repouso relativo da estrutura ou do corpo todo. ICE, que é a crioterapia, o gelo, a compressão, então, o enfaixamento compressivo, o uso de outras meias compressivas que a gente tenha, a bota pneumática, são alguns exemplos. Elevação, a elevação é, tipo, eu sempre falo brincando assim, né, que é deitar com a perna para cima, mas é ajudar o retorno venoso e linfático mesmo, né? Perna, claro, se a lesão for no membro inferior. A mobilização, a terapia manual, aí, né, sempre cuidando com as contraindicações que podem ter. Normalmente, nesse caso inicial, terapia manual vai estar mais ligado com alguma manobra para redução de edema, para drenagem linfática. A mobilização precoce vai depender do tipo de lesão, né, que é aqui esse ponto, vai depender do tipo de lesão, tem lesão que não movimenta de forma alguma e tem algumas lesões onde a gente já vai inicialmente começar um movimento mínimo, mesmo que seja nas articulações próximas, e uso de medicação analgésica anti-inflamatório, que daí vai estar sob supervisão do médico. Por isso que nem sempre aparece a sigla inteira para a gente em provas, tá? Mas sempre lembrar que fase aguda de lesão, quando tem os sinais logísticos lá aumentados, essas são as recomendações. Aí eu separei aqui algumas lesões, e dentro dessas lesões, só pontos assim que eu acho que são pontos importantes de ativar a memória nesse momento para a prova que já é amanhã, né? Então, síndrome patelofemoral, fêmuro-patelar, é uma síndrome de dor, normalmente na região anterior do joelho, ligada a alterações biomecânicas da patela. Então, problemas que levam ao desalinhamento da patela, que pode ser um desalinhamento medial ou lateral. O desalinhamento lateral é o mais comum. Então, quando fala em síndrome femoropatelar, o aumento do ângulo Q piora a lateralização da patela e isso favorece a síndrome. E também, gente, se falar alguma coisa relacionada à tensão no trato iliotibial, né, a contratura no trato iliotibial, que é lateral aqui ao joelho, também muitas vezes está relacionado com a síndrome, e a fraqueza do músculo vasto medial oblíquo. Então, a fraqueza do medial ajuda a lateralizar a patela, né? A tirar ela do ponto ali de equilíbrio, tá? Então, como eu disse, são alguns pontos aqui só para a gente refrescar a memória. Lesão do LCA, pontos assim que eu, se fosse fazer a prova, iria rever hoje. É isso que eu estou fazendo com vocês, né? Então, os testes de LCA, Lachman, Pivot Shift, Jerk Test, gaveta anterior. Um outro ponto que sempre me pega em prova de concurso é em relação à tensão do LCA, tá? Então, a tensão que o LCA sofre depende do movimento do joelho e depende da região do joelho. E às vezes a banca pergunta isso, quando pergunta isso, gente, a pergunta tem um índice de erro imenso. Então, vamos lá. Se isso cair na prova amanhã, cria a memória. A banda anteromedial, tá? Anterior e medial, vai ser tensionada quando o joelho é flexionado. E a banda posterolateral, ela é tensionada quando o joelho é esticado.
Então, relaciona, ó. Se você faz uma flexão do joelho, pega o seu joelho aí onde você estiver, puxa ele para trás. Se você puxa ele, faz uma flexão forçada, não estira essa parte anterior. Então, anteromedial flexionado, posterolateral esticado, beleza? Isso aqui é uma coisa que quando cai, muita gente erra, tá? E eu falo para vocês que eu mesmo sempre tenho que revisar, que eu sempre esqueço. Lesão de LCM, então caiu muito nas últimas provas, né? Só para a gente frisar. Objetivo inicial da fisioterapia são estimular a cicatrização no primeiro momento, então lembra protocolo Priceman, tá? Para deixar ali as estruturas se recuperarem e deixar com que o corpo passe pelo processo de cicatrização. Manutenção de ADM, força muscular e trofismo. O quadríceps, né, já pode ser trabalhado nos primeiros 2 a 3 dias de lesão. E a proteção é para o estresse em valgo. Lembra sempre, gente, o LCM, pega aí o seu joelho, tá? O LCM está do lado de dentro do joelho, certo? Na parte medial. Então, se você empurrar para medial, você vai fazer o estresse em valgo. E aí, se lesionou o LCM, você vai proteger disso. O mesmo serve para o LCL, caso apareça LCL na prova. O LCL está no lado lateral, certo? Então, se você fizer o estresse em varo para o lado do joelho, tipo, você aplicar uma força empurrando o joelho para fora, aí você está estirando o LCL, beleza? Bem, e aí, com as fases de cicatrização, né, passando pelos processos da fase de cicatrização, vai evoluindo os exercícios ao retorno funcional. Evoluir o exercício é o que a gente falou lá na cinesioterapia, que a gente falou da evolução lá, por exemplo, do exercício isométrico para o submáximo, para ângulo único, para ângulo múltiplo. Então, é aquela tabelinha lá que é a tabelinha de evolução. Outras lesões de membro inferior, né? Doenças para a gente relembrar agora pontualmente. Tendinite da pata de ganso, então sempre importante lembrar quais são os músculos, sartório, grácil e semitendinoso. Bursite trocantérica, pontos importantes relacionados à bursite trocantérica, né? Que é a dor no quadril por uma bursite da bursa trocanteriana. Tensão na banda iliotibial, né, no tensor da face lata, levantamento persistente quando sentado, com excesso de ação do glúteo máximo e aumento do ângulo Q, né? Então, esses aqui são pontos ligados à bursite trocantérica. Legg-Calvi-Peters é necrose avascular da cabeça do fêmur, né? Que não se sabe muito bem por que se inicia o processo, mas quando inicia o processo, a cabeça do fêmur em esqueletos imaturos, crianças e adolescentes, fica sem vascularização e só passa por um processo de deformação. E para diminuir esse processo, a gente tem que manter, né, busca manter a cabeça do fêmur alinhada. Isso, para manter ela alinhada com o acetábulo, o fêmur fica numa posição de leve abdução, tá? Então, só para a gente relembrar. E eu coloquei aqui também a ruptura do tendão calcâneo. Sempre que falar em ruptura de tendão calcâneo, o que mais aparece nas provas é o teste que é feito, que é o teste de Thompson. Então, aqui só para a gente dar uma pequena relembrada de alguns aspectos que são importantes e que e que pode cair na prova, tá? Levantamento persistente quando sentado, que é um excesso de ação do glúteo máximo, é uma das causas de bursite trocantérica. Então, a gente pode pensar na pessoa que faz muito agachamento, por exemplo, né? A pessoa que trabalha lá na academia, faz muita atividade física, muito agachamento, é uma das causas de ter bursite trocantérica, beleza? Lombalgia, tá? Da lombalgia, eu trouxe 2 pontos aqui, um de lombalgia mesmo e outro de hérnia de disco. Então, o que é importante a gente lembrar da lombalgia? Que existem casos na lombalgia que chamam a atenção para a possibilidade da pessoa ter uma doença grave. Então, quando fala que tem uma bandeira vermelha,
significa que a pessoa apresenta alguma dessas características que estão listadas abaixo e que chama a atenção de não ser só uma dor lombar porque a pessoa tem hipermobilidade ou hipomobilidade ou por conta do trabalho que ela executa. Não, esses casos aqui de bandeira vermelha chamam a atenção para situações onde a pessoa tem algum sinal que pode indicar uma doença grave. E aí, se esse paciente apresentar uma dessas características, o ideal é que o fisioterapeuta não comece o tratamento sem que esse paciente vá realmente a uma consulta médica e faça exames para verificar se existe realmente algum risco ou não, tá? Então, quais são bandeiras vermelhas, gente? Vamos acompanhar a listinha. Início de dor lombar antes dos 20 anos ou depois dos 55 pode chamar a atenção para uma doença grave, tá? Isso que quer dizer. História de trauma grave, então a pessoa, sei lá, sofreu um acidente de carro, uma queda de moto. Dor constante, progressiva, sem alívio ao repouso. Dor não mecânica, ou seja, não é, desculpem, não é uma dor que acontece com o movimento, é uma dor que acontece mesmo sem a pessoa estar mexendo. Dor torácica associada à lombalgia, história prévia de problemas graves como carcinoma, uso de corticoides, uso de drogas ou HIV, lombalgia associada à perda de peso, acometimento neurológico múltiplo, então a pessoa, além da dor lombar, apresenta alguma característica de perda sensitiva, perda de força, atrofia muscular, alteração de reflexo, deformidade estrutural, né? Então a gente vê estruturalmente alterações, dor noturna ao repouso, que muitas vezes pode indicar, por exemplo, presença de tumores, e lombalgia associada a febre, tá? Então, sempre lembrar desses pontos da bandeira vermelha, que pode ser um ponto onde a gente tem uma doença grave, né? E não só, entre aspas, uma lombalgia aí inespecífica, uma lombalgia sem ter uma causa específica. E um outro ponto é essa relação que tem da hérnia de disco com a raiz. E com a raiz, a gente relaciona o déficit motor, o déficit sensorial e os sintomas que a pessoa pode ter, tá? Então, ó, hérnia de disco de L1, L2, L2, L3, né, na altura entre as vértebras L2 e L3, compromete a raiz L3, normalmente atinge elipsoas e quadríceps, desculpa, está escrito errado, déficit sensorial, região medial do joelho e da parte inferior da perna, tá? Então, vai imaginando aí, região medial do joelho e parte inferior da perna. Sintomas: parte lateral da coxa, 3 dedos internos à parte medial da sola do pé. São os sintomas mais frequentes, tá? De dor irradiada. Raiz L3, L4, atinge, desculpa, o disco vertebral localizado entre as vértebras L3 e L4 atinge a raiz L4, principais músculos afetados, quadríceps e dorsiflexores, déficit sensorial na parte anterolateral da coxa, e aí o paciente costuma ter dor localizada na área lombar ou na crista ilíaca, na parte interna do glúteo, na parte externa da coxa e na parte sobre o pé e o hálux. Disco entre as vértebras L4 e L5. A raiz acometida normalmente é L5, afetando extensor longo do hálux, fibulares e abdutor do quadril. Déficit sensorial, parte lateral da coxa, 3 dedos internos da parte medial da sola do pé. Sintomas principais: dor na área sacroiliaca, parte inferior do glúteo, parte posterolateral da coxa da perna, nos dedos 1, 2 e 3 do pé e na parte medial da sola do pé. E disco entre as vértebras L5 e S1, principal raiz acometida S1, afetando flexores plantares do tornozelo, fibulares e isquiotibiais, déficit sensorial na parte posterior da perna, e a pessoa costuma ter dor na região lombar e glúteos até a sola do pé. Sendo que esse aqui é o que a gente vê mais nas provas, tá? A hérnia de disco L5, S1. Bem, membro superior. Então, algumas coisas pontuais que eu acho que vale a pena lembrar.
manguito rotador, né? Então, os músculos que formam o manguito rotador são o supra, o infra, o sub e o redondo menor, na ordem que vocês preferirem aí relembrar. A compressão do mediano acontece na síndrome do túnel do carpo, a compressão do nar no canal de Guyton é o mais comum, e a compressão do radial provoca o punho caído, tá? Então, lembrando da inervação, primeiro, segundo, terceiro e metade do quarto dedos, aqui, mediano. Metade do quarto e quinto, tanto ventral quanto dorsal, nar. E na parte posterior aqui da mão, radial. E aí, sobre a síndrome do impacto e a capsulite adesiva, eu vou falar um pouquinho mais, que eu acho que tem uns pontos importantes aí para a gente lembrar, tá? Síndrome do impacto, então, primeiro, a síndrome do impacto é uma síndrome, né, onde a gente vai ter um impacto intrínseco, que chama impacto de saída ou impacto interno, são termos que podem aparecer na prova, e esse impacto ocorre como resultado do contato anormal entre as superfícies inferiores do manguito rotador e a borda glenoidal póstero superior. Então, a região aqui, né, onde está o manguito rotador. Quando a gente tem impacto chamado de impacto extrínseco, ou de não saída ou externo, tem impacto do manguito rotador contra o lábio glenoidal, póstero superior à cabeça do húmero, durante a elevação humeral, ou na rotação interna forçada. Então, são subtipos que a gente tem da síndrome do impacto. De qualquer forma, as estruturas mais afetadas são as estruturas que estão na região subdeltoide. Então, as estruturas que estão na região subdeltoide são justamente os tendões do manguito, especialmente o tendão do supra, e também a gente vai ter ali bursa, a gente vai ter a região da parte superior da cabeça do fêmur e assim por diante. Um ponto que sempre é frequente também em provas e diz respeito à causa, né, da síndrome do impacto é o formato do acrômio. Então, aqui nessa figura estão sendo mostrados 3 formatos de acrômio, tá? Então, a gente tem ali, por exemplo, o primeiro, que seria um acrômio normal, e aí aqui a gente vê o espaço que tem dentro. No segundo, a gente tem um acrômio plano, e esse espaço já um pouquinho menor, mas o terceiro que é o problema, que é esse formato meio ganchoso, tá? Então, quando tem esse formato ganchoso, deixa eu apagar aqui que eu atrapalhei em vez de ajudar, a gente vai ter uma diminuição do espaço aqui para as estruturas que passam nessa região subdeltoide. Então, é muito comum da gente ver em provas aparecendo, né? Que a síndrome do impacto acontece mais comumente em pessoas que têm o acrômio ganchoso ou acrômio tipo 3, tá? Isso é verdadeiro porque tem diminuição do espaço. Quando a gente tem a síndrome do impacto também, a gente tem estágios para a evolução dessa síndrome, são 3 estágios. Então, o estágio 1 é o estágio onde a gente tem inflamação localizada, normalmente sangramento leve e edema no manguito, a pessoa tem menos de 25 anos, paciente relata dor no ombro, história de trauma agudo ou microtrauma repetitivo. O estágio 1 é uma condição reversível, e a ênfase durante a intervenção é controlar a dor e a inflamação, né? Quando a gente pensa em fisioterapia. No estágio 2, a gente já tem uma destruição gradual do tecido do manguito, pessoas com idade entre 26 e 40 anos é o mais comum, dor localizada na região superior do ombro, que pode irradiar para a região braquial média ou aqui na inserção do deltoide, é o bem típico, tá? Esse estágio ele não é mais reversível apenas com repouso e fisioterapia, embora muitas vezes responda bem ao tratamento conservador em longo prazo. Nessa fase já pode haver ruptura parcial de algumas estruturas. A estrutura mais comumente rompida, lesionada, é o supra, o tendão do supra. E o estágio 3, o estágio final, pessoas com mais de 40 anos, vai ter destruição do tecido mole, ruptura ou trauma, macrotrauma no manguito. Normalmente já tem a ruptura do supra aqui.
O desgaste do aspecto anterior do acrômio no tubérculo maior e no tendão do supra resulta, por fim, na ruptura total do manguito rotador, como eu disse, especialmente do supraespinhal, tá? Que vai ser o músculo mais afetado, mas os outros músculos do manguito podem ser afetados também. E, opa, só um minutinho, pessoal. Deixa eu só voltar aqui. Aí. Tivemos um pequeno... Voltamos. E, além desse ponto, deixa eu só voltar aqui onde estávamos. Beleza. Eu também acho legal falar aqui de ombro congelado ou capsulite adesiva. E aí, o que é mais importante aqui? Os estágios da capsulite adesiva, que são conhecidas como estágios de Nevasier, né? Para esse ponto que a gente está, só relembrar mesmo. Estágio 1, pré-adesivo, 2, hiperálgico inflamatório, 3, congelamento e 4, descongelamento. E tem as características principais, tá? Então, a gente tem aqui como características principais. No estágio 1, que é a fase pré-adesiva, sinais e sintomas suaves, diminuição da ADM, dor na palpação da escápula anterior e posterior, e também a gente pode ter que essa fase dura em média. Só um minutinho, gente. Essa fase dura em média 3 meses. Isso. Aí. Com dor irradiada para inserção do deltoide. O tratamento fisioterapêutico, muitas vezes, nessa fase, gente, ele está mais ligado à prevenção da perda da mobilidade, né? Para a gente pensar realmente como que pode agir para a diminuição desse processo de perda de mobilidade que o paciente está tendo, e, é claro, o tratamento da dor, do processo inflamatório, caso ele tenha. Na fase 2, a gente já tem dor em toda amplitude de movimento, perda progressiva da DM, persistência da dor, pode durar de 3 a 9 meses, e o tratamento fisioterapêutico é semelhante: tratar a dor, processo inflamatório e tentar manter, recuperar a ADM. Na fase 3, a fase de congelamento, o paciente já tem uma perda significativa da amplitude de movimento, o quadro álgico está diminuído significativamente já nessa fase, movimentos acima da cabeça, alcançar o bolso de trás, se vestir ou cuidar da higiene é um problema, né? Está limitado porque a ADM realmente está muito restrita, pode durar entre 9 e 12 meses, e o tratamento fisioterapêutico nessa fase já entra técnicas de calor mais profundo. Então, pode-se utilizar, pensar no ondas curtas, no ultrassom, pode-se pensar na artrocinemática também, nos alongamentos, na mobilização articular, manter, melhorar a ADM o máximo possível. Porque, gente, nessa fase já não tem aquela característica do processo inflamatório agudo e não tem mais aquele quadro álgico tão grande, né? Tem como característica principal a perda do movimento mesmo. E a fase 4, que é a fase de descongelamento, a gente vai tendo uma recuperação lenta e gradual, a dor passa a existir somente nos limites máximos da ADM, e o tratamento fisioterapêutico é buscar recuperar a amplitude completa, a amplitude funcional, e fortalecimento e todas as fases de pós, né, ali, de treino de propriocepção de membro superior e tudo mais, para essa pessoa voltar para as atividades ou ter o máximo de independência possível. Um outro ponto que eu não podia deixar de falar, gente, é sobre as lesões dos dedos, as deformidades dos dedos. Sempre cai bastante em prova também, né? Então, sempre importante, antes da gente fazer a prova, a gente relembrar. Aqui tá bem completinho, mas vamos pegar os pontos principais, tá? Então, vamos lá, gente. Dedo e martelo, tá? Dedo e martelo vai ter uma lesão pura do tendão extensor ou também fratura no dorso da falange distal, tá joia? Dedo em botoeira. O dedo em botoeira, a gente já tem uma lesão do tendão extensor
e deslocamento ventral dos tendões laterais, ali na região do retináculo transverso. No início, a deformidade é irredutível, mas com o tratamento vai melhorando. Dedo em gatilho. O dedo em gatilho já é uma tenossinovite estenosante dos flexores dos dedos. Então, tem dor no trajeto dos tendões, na região osteofibrosa, associada à dificuldade de travamento no movimento do dedo ao polegar, que pode permanecer em flexão. O paciente, ao realizar a extensão do dedo, apresenta um ressalto, como se fosse um gatilho. Então, ele fica assim dobradinho, né? E é como se saísse do lugar realmente o tendão. Dedo em Jersey, avulsão do tendão flexor profundo, ocorre comumente durante atividades físicas, em situação onde a articulação interfalangiana distal é ativamente fletida ou estendida, né? Fletida ou estendida. O quarto metacarpo é o dedo mais acometido, em casos de avulsão do flexor profundo, e o paciente apresenta incapacidade de flexão da articulação interfalangiana distal. Pode ser realizada a extensão do dedo com a mão em repouso, né? Então, permanece, se a mão estiver em repouso, a pessoa consegue fazer a extensão, mas se não, não consegue. E o dedo em pescoço de cisne é quando a gente tem a hiperextensão da articulação interfalangiana proximal com incapacidade de extensão da interfalangiana distal. Então, a gente vai ter, né, aqui a hiperextensão da interfalangiana proximal e a flexão da interfalangiana distal. Depois tentem reproduzir aqui, aí aqui eu não consigo. Então, fica nessa posição que parece um pescoço de cisne. Aqui, então, só para a gente relembrar alguns pontos também, que são pontos que chamam a atenção para a prova. Pessoal, eu sei que é bastante coisa, mas aproveitem aquilo que vocês acham que vai ser possível aí, né, de relembrar. Fisioterapia cardiovascular, o que que eu separei aqui? Fases da reabilitação, né? Então, de maneira bem pontual, fases da reabilitação. A fase 1, intra-hospitalar, fase 2, ambulatorial, normalmente da alta até 3 meses, fase 3, ambulatorial, de 3 a 6 meses, e fase 4, ambulatorial, com tempo prolongado, né? Que na verdade, muitas vezes nessa fase o paciente vai manter atividades físicas aí para o restante da vida. E um outro ponto que é importante sobre a reabilitação cardiovascular é a estratificação de risco, né? Então, a estratificação de risco, ela alinha algumas informações com o risco que o paciente tem de ter um novo evento cardiovascular, né? Então, se ele tem um risco alto, risco intermediário ou um risco baixo. O ponto principal está aqui, né? Então, olha só, o paciente que tem capacidade física baixa, sintomatologia alta, né? Muitos sintomas cardiovasculares. E precisa de supervisão no exercício, né? Precisa de muita supervisão. É um paciente que ele está nessa classificação, nessa estratificação, como um paciente de alto risco para um novo evento. Se a gente pegar do outro lado, se a gente olhar um paciente com capacidade física maior, poucos sintomas e pouca necessidade de supervisão dos exercícios, é um paciente que está classificado, estratificado como um risco baixo para ter um novo evento cardiovascular, tá? E aqui embaixo vai ter algumas características mais descritas em relação a isso. Eu sei que aqui é muita informação, então, só para a gente dar uma olhada nos pontos que são mais importantes, assim, quando eu falo mais importantes, tem mais chance de cair. Então, olha só, gente, quando eu falo da característica, ó, evento cardiovascular ou intervenção cardiovascular ou descompensação clínica. E aí vai ter na coluna o paciente de alto, de médio ou de baixo risco.
Em relação ao tempo que aconteceu o evento, né? Então, o tempo que passou desde que ele teve um infarto, vamos supor. Um paciente que teve um evento há menos de 8 a 12 semanas é um paciente que está em alto risco ainda de ter um novo evento. Intermediário, quando é superior a 12 semanas, e baixo risco num tempo superior a 6 meses. Ou seja, ele teve, por exemplo, um infarto e já passou mais de 6 meses e ele não teve um outro evento. Então, ele já entra dentro dessa característica de estratificação como uma pessoa que tem um baixo risco para ter um novo evento, tá? Então, só para a gente entender direitinho como é que a gente olha essa tabela, tá? Bem, capacidade funcional. Essa parte aqui da capacidade funcional é uma parte que costuma cair nas provas e ela é complicada, por quê? Porque a gente tem que decorar número, tá? Então, tentem dar uma olhada nesse momento, eu sei que é reta final aí para gente, mas tentem dar uma olhada em que seria um paciente de alto risco, tá? Então, tem testes específicos que são feitos. Um teste é o teste de esforço, que é o primeiro que está na lista ali, TE, e o outro é o teste de capacidade cardiopulmonar na esteira, alguma coisa assim, que é o que está, o TCPE. Então, são testes diferentes. O teste de esforço é mais simples, o teste de capacidade pulmonar, ele é um pouquinho mais complexo, tanto que nem todos os pacientes podem fazer. De qualquer forma, o que que cai muito nas provas? Isso aqui, ó, presta atenção. O paciente de alto risco, ele tem uma capacidade no teste de esforço menor que 5 METs, tá? O de risco intermediário entre 5 e 7, e o de risco baixo, capacidade maior que 7. Então, mesmo que nesse momento fala assim, eu não vou ter tempo de entender isso a fundo, guarda isso. Alto menor que 5, médio 5 a 7, baixo maior que 7. É a capacidade física dele. Lembra? Quanto maior a capacidade física, menor vai ser o risco dele ter um novo evento, tá? No teste de esforço, o que aparece mais é a questão do VO2 de pico. Então, ó, alto risco, VO2 de pico menor que 60, médio, VO2 de pico entre 60 e 85, baixa, VO2 de pico maior que 85. Então, tentem, gente, só guardar essas informações, tá? Tentem guardar essas informações. Eu sei que nesse momento é complicado, mas eu acho que esse aqui são os pontos principais. O tempo que decorreu ali, né, do evento, e essa questão da capacidade funcional. As outras partes da escala, eu nem vou ocupar a cabeça de vocês, a chance de cair é muito pequena. Mas essa aí, ó, dá mais uma olhadinha aí na tela agora, para que, se você precisar retomar essa memória amanhã, ela venha, né? Vocês consigam visualizar esse slide, beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Nem vamos nos prolongar mais, ok? Fisioneuro. Bem, fisioneuro teve alguns pontos que eu achei interessante aqui de colocar, né? Medula, eu falei para vocês já algumas vezes que é um ponto importante para a prova. Aqui eu vou dar ênfase a alguns pontos de medula, mas também outras partes que eu tenho um feeling que pode cair amanhã, tá? Então, Parkinson, gente, sempre importante conhecer coisas pontuais, né? Parkinson, doença degenerativa progressiva idiopática, fisiopatologia, degeneração na substância negra compacta, nos núcleos da base. A substância negra compacta é a região localizada no mesencéfalo, responsável pela produção de dopamina. No Parkinson acontece diminuição da oferta da dopamina no circuito das núcleos da base, com consequente aumento da acetilcolina. Os sintomas predominantes são motores. A tríade do Parkinson é tremor de repouso, rigidez, que é a hipertonia plástica, e bradicinesia ou acinesia.
E a tétrade do Parkinson é tremor de repouso, rigidez, bradicinesia ou acinesia. Eu vou anotar aqui que está faltando. Instabilidade postural, tá? Perda do equilíbrio. Alterações da marcha parkinsoniana de pequenos passos com aparecimento do fenômeno de festinação. Então, essa marcha é a marcha com passos curtos, arrastados, uma marcha lenta, que pode ter episódios de festinação. Festinação é uma aceleração repentina, tá joia? A postura, característica, postura simiesca ou do atiçador, e outros sintomas são face em máscara, micrografia, diminuição da base de sustentação, também movimentos em bloco, disfagia, depressão e transtorno de memórias. E transtorno de memória. Então, esses são pontos aí para lembrar do Parkinson. Especialmente, gente, o que mais cai aqui e a questão da dopamina, tá? A questão dos sintomas motores e a questão da dopamina, tá joia? Outro ponto para a gente relembrar: síndromes medulares. Então, por partes, né? Síndrome da coluna anterior ou do corno anterior. Pega motoneurônio inferior, neurônio motor, tá? Causa poliomielite, atinge o corno anterior da medula. Se quiserem aqui, ó, o corpo do motoneurônio inferior. E a característica é a síndrome do motoneurônio inferior com paralisia flácida. Lesão no funículo posterior. Pega a parte de trás da medula, né? Fascículo grácil cuneiforme. Muitas vezes causado por uma doença chamada tabes dorsalis, e a pessoa tem perda da propriocepção consciente, estereognosia, vibração e tato epicrítico. Hemissucção medular obral sequar é a que mais cai, né? Então, é causada por um trauma, normalmente atinge metade da coluna, da medula. E o paciente tem sintomas diferentes de um lado e do outro do corpo. Então, do mesmo lado da lesão, homolateral, paralisia espástica, perda da propriocepção consciente, e contralateral, anestesia termoalgésica. São as características principais. Síndrome centromedular, normalmente dilatação do canal do epêndima, seringomielia. Anestesia termoalgésica nos dermátomos ali correspondentes ao local da lesão, mais comum atingir a coluna cervical, então causa sintomas no membro superior, né? Porque atingiu o cervical. Síndrome do cone medular, atinge o cone medular, né? Aquela pontinha da medula. Característica: bexiga neurogênica flácida, intestino neurogênico flácido. Síndrome da caldequina, atinge a caldequina, as raízes. Característica: a reflexia da bexiga, do intestino. E como pega raízes, também pode atingir musculatura de membro inferior, tá? Então, só uma pincelada nas síndromes. Sempre lembre, gente, da lesão do motoneurônio inferior, né? O que acontece? Paralisia flácida, que é a paralisia, hipotonia e hiporreflexia. Isso acontece quando a gente tem lesão nos neurônios do corno anterior da medula ou quando a gente tem lesão nos nervos, né? Na região dos nervos periféricos ou nervos cranianos. Síndrome do motoneurônio superior, paralisia espástica. Então, tem paralisia, hipertonia elástica, que é a espasticidade, hiperreflexia e sinal do Babinski. Lesão no córtex motor ou nas vias motoras descendentes, especialmente o trato córtico-espinhal. É o que vai cursar com esses sintomas, chamado, né, de síndrome do motoneurônio superior. E outra coisa que sempre é bom lembrar, gente, é a questão do tônus, né? Por favor, não errem em questão de tônus, beleza? Então, vamos lá. As alterações de tônus são a hipertonia elástica por lesão do motoneurônio superior, que a gente acabou de falar. O sinal característico é o sinal do canivete. A gente tem aumento do tônus nos músculos antigravitacionais, velocidade dependente e o sinônimo é espasticidade. Hipertonia plástica, a gente acabou de falar também, acontece no Parkinson, lesão nos núcleos da base, sinal característico, sinal do cano de chumbo, da roda denteada,
Acontece aumento do tônus de todos os músculos, agonistas e antagonistas, com leve predomínio flexor, e o sinônimo é rigidez. E a gente vai ter também a hipotonia, aí a lesão no motoneurônio inferior, não existe um nome de sinal característico, diminuição de resistência ao movimento passivo, fica mole, né? E o sinônimo é flacidez. Então, olhem essa tabelinha, deixa eu tirar aqui, gravem, tá? Especialmente características da lesão do motoneurônio superior vem caindo muito nas provas, ok? Fisioterapia geriátrica. Acho que o que destaca mais na fisioterapia geriátrica, que todo mundo percebeu, algumas pessoas até me pediram, são os testes, né, gente? Eu organizei algumas tabelinhas aqui, tá? Então, bem ligados à prova que aconteceu anteriormente. Então, tem um teste chama apoio tandem, que é um teste de equilíbrio estático. O Time Up and Go é um teste que verifica tanto equilíbrio dinâmico como risco de queda. A escala de Berg avalia tanto equilíbrio estático como equilíbrio dinâmico. O teste de Romberg, equilíbrio estático. O FES-1, né, que é o nome da escala, é o medo de queda. O POMA, desculpa, a marcha tandem, que aí é o equilíbrio dinâmico. O apoio tandem é o estático, a marcha é o dinâmico. O POMA avalia marcha e equilíbrio, desculpa, índice de marcha dinâmica avalia a marcha e o SF-36 avalia a qualidade de vida. Então, aqui a gente relembrar características principais, né, do que esses testes avaliam. Outros testes para trazer aqui, poderia até ter colocado lá na cardio, mas vamos lá. O teste de esforço cardiopulmonar avalia VO2 máximo e limiar aeróbio. Teste caminhada de 6 minutos, capacidade funcional. E o shuttle teste, que é a velocidade incremental da marcha, capacidade funcional, agilidade e velocidade. Índice de CATS, avalia atividade de vida diária. SF-36, qualidade de vida. Escala de Tinel, marcha e equilíbrio, tem as duas partes. Sinal de Romberg, déficit de equilíbrio. E a escala Isavage é uma escala de depressão geriátrica. Então, vou passar depois para vocês, vocês dão uma olhadinha se quiserem novamente, mas para mim esses são os pontos principais aqui em relação aos testes, é o que dá para a gente relembrar agora o nome e para que serve. Fisioterapia ginecológica, gente. Destaque sempre, amanhã vai cair incontinência urinária. Ficou meio sobreposto, mas acho que dá para ler, né? Então, assim, ponto principal que a gente tem que saber: incontinência urinária de esforço ou de estresse, perda de urina por aumento da pressão abdominal na ausência de contração do detrusor, e aí a pessoa perde urina por aumento da pressão abdominal, né? Quando ela tosse, espirra, corre, faz alguma atividade. Incontinência urinária de urgência. A gente já tem uma característica chamada hiperatividade do detrusor, com vontade iminente de urinar. E incontinência urinária por hiperfluxo ou transbordamento é por hipoatividade do detrusor. Então, a bexiga enche, enche, enche e não esvazia, tá? Então, perde urina por transbordamento, porque a bexiga está muito cheia. Fisioterapia pediátrica. Doenças respiratórias, paralisia cerebral, torcicolo congênito, eu trouxe mais uma pitadinha aqui. Gente, paralisia cerebral tem sempre aquelas coisas bem importantes que a gente tem que saber, tá? Então, o que que é o que a gente não pode esquecer? Conceito, encefalopatia crônica não progressiva da infância, ou seja, tem lesão no sistema nervoso central imaturo. Ela pode ser classificada quanto ao tônus em espástica, que é o tipo mais comum e tem lesão no córtex, hipotônica, que é a forma mais comum de início do quadro, discinética, que é a coreotetose principalmente, lesão nos núcleos da base, e atáxica, com déficit de equilíbrio e coordenação por lesão no cerebelo. Vou pular aqui para o outro lado. Classificação topográfica. Então, quanto às partes do corpo atingidas, o que que a gente tem? A quadriplegia, que atinge, né,
o corpo como um todo, então a gente fala os 4 membros, o tronco, o pescoço, a face, a hemiplegia, que é um hemicorpo, e a diplegia, que afeta mais membros inferiores que membros superiores. Esses são os principais, existem casos mais raros de monoplegia e triplegia, daí fica bem simples de entender, né, gente? Tri vai ser 3 partes, mono, uma parte só. E um outro ponto que também sempre para fazer prova é bom lembrar é a escala de classificação motora grossa, que é a GMFCS, né, de locomoção, na verdade. Então, como que a gente entende a GMFCS? O paciente 1 é o paciente que teve paralisia cerebral, mas que deambula sem dificuldade. E o paciente 5, lá no outro extremo, é o paciente que teve paralisia cerebral e não consegue nem empurrar a cadeira de rodas, ele tem que ser levado. E aí no meio, gente, vai ficando os casos intermediários, né? E daí pela figurinha a gente consegue ver. O 2, ele tem pouca dificuldade em atividades mais complexas, como subir escada. O 3 já precisa, né, de um auxílio à locomoção maior, como por exemplo um andador, e muitas das vezes para marcha comunitária, para locomoção comunitária, precisa da cadeira de rodas. O 4 vai usar um equipamento de cadeira de rodas motorizado ou vai precisar de um andador e mais uma pessoa. Não basta só a órtese de locomoção. Então, para mim, aqui, destaques, tá? Das doenças respiratórias, a asma, lembrar que é uma doença obstrutiva, isso aqui gerou já uma conversinha nossa no grupo, cursa com broncoespasmo e tem como característica sibilo. Fibrose cística é uma doença genética, tem defeito em uma proteína, CFTR, que regula a passagem de cloro e sódio pelas membranas celulares. Isso vai acabar gerando diversos quadros clínicos, né, na criança, afeta todas as glândulas exócrinas, a criança tem um suor mais salgado que o normal, por conta dessa característica, e os sintomas respiratórios normalmente são os que chamam a atenção para a fisioterapia, porque é uma doença obstrutiva também, onde tem um grande acúmulo de secreção muito espessa. Então, a grande característica da fibrose cística é essa em relação ao respiratório, obstrução das vias aéreas com acúmulo de secreção muito espessa. Torcicolo congênito, sempre lembrar que, em geral, uma retração, né, pode ter a formação de um nódulo no esternocleidomastoide, e a criança fica com uma posição de flexão e inclinação lateral da cabeça e rotação para o lado contrário. Então, pensou em torcicolo congênito, vocês já façam assim, tá? Você cair na prova, imediatamente vocês olham para o teto, assim, para a lateral, lá para o cantinho, para vocês lembrarem qual que é a posição que fica o pescoço. Tudo que cai nas provas em geral, gente, vai vir daí, né? Então, qual que é a posição? Ah, a posição é essa. Então, qual movimento eu faço para tratar? Como é que eu vou pensar na fisioterapia? Quais são as posições que eu vou evitar que essa criança fique? Então, tem a ver com a deformidade de base. Pé torto congênito, então falei que eu trouxe aqui só alguma coisinha a mais, né? Lembrar que a posição do pé torto congênito é uma posição de equino varo supinado, o mais comum que a gente tem, e que vai ter uma deformidade maior no talos. Também não vou aprofundar, como eu disse para vocês, aqui eu trouxe só coisas pontuais que às vezes são termos que a gente vai precisar lembrar para amanhã. E paralisia braquial obstétrica, lembrar que a gente tem 3 tipos, a herbe do Duchenne, que é a paralisia alta, muitas vezes acomete C5 e C6, mas às vezes pode ter C7 também comprometido. Lembre inervação do plexo braquial, gente? As raízes mais de cima inervam a musculatura proximal, certo? Então, esse paciente tem sintomas mais na musculatura de ombro. A de Klampke é a paralisia baixa atingindo as raízes C8 e T1. C8 e T1 inerva a musculatura de mão. Então, esse paciente tem mais sintomas relacionados à mão. E nos casos completos,
pode acometer tudo, tá? Pode chamar Herbig-Klumpic. Aqui também, só para refrescar a memória. Amputação. Na amputação, sempre se lembrem de duas coisas básicas: etiologia, né? E aí a gente vê muito aparecendo nas provas a relação da doença vascular com a amputação. Então, especialmente a doença arterial obstrutiva é uma doença que vai dificultar a chegada de sangue lá no tecido e pode gerar esse processo de necrose tecidual e necessidade de amputação. A amputação vascular, ela é mais comum nos idosos, tá? É o tipo mais comum que a gente tem e é mais comum nas pessoas mais idosas. A amputação traumática é mais comum nas pessoas jovens e a amputação por tumor mais comum em crianças, tá? Os outros casos são mais raros. Membro inferior sofre mais amputação que membro superior. Mais ou menos 85% dos casos de amputação são amputação de membros inferiores, e homens sofrem mais amputações que mulheres, tá? Então, falando um pouquinho de epidemiologia aqui também. E aí, o meu feeling aqui para vocês é lembrar quais são os padrões de deformidade nas amputações principais, tá? Então, nas grandes amputações, as grandes amputações de membro inferior são aquelas que acontecem acima do tornozelo, na transfemoral e na transtibial. Na transfemoral, a pessoa tende a desenvolver um padrão de deformidade em flexão, abdução e rotação externa. Na transtibial, a principal deformidade está ligada à flexão do joelho. E na amputação do tipo Chopard e Lisfranc, que já são as amputações lá do pé, né? Chopard do retropé, Lisfranc do antepé, aí a deformidade é implante flexão. Eu também sempre prefiro lembrar quais são os padrões de deformidade e se cair na prova, por exemplo, fisioterapia, que músculo fortalecer, que músculo alongar, eu parto do padrão de deformidade para pensar isso, tá? Então, minha dica para vocês, assim, o feeling que eu tenho, que é mais importante desse assunto, tá aqui. Olhem esse slide com atenção, e aí amanhã, se precisar na prova, use essa informação. Fisioterapia dermatofuncional. Principal característica, né? Principal lesão, doença que cai na prova é queimadura. De queimadura, gente, eu acho sempre interessante lembrar quais são a classificação por profundidade. Então, que está aí na tela: primeiro grau, lesão superficial que se restringe à epiderme, e o quadro clínico: hiperemia local, que é o vermelho, ausência de bolha, bolha chama flictenas, quadro doloroso pronunciado. Segundo grau, é um tipo intermediário, atinge a epiderme e a derme parcialmente. Principal característica, a presença de bolhas. E o terceiro grau, grau profundo, atinge toda a epiderme, a derme e, em alguns casos, outros tecidos, como o tecido subcutâneo. Tecido subcutâneo é gordura, tecido muscular e ósseo. Em geral, no terceiro grau, precisa de enxerto. E o quarto grau, algumas literaturas classificam como quarto grau a queimadura elétrica, que envolve a destruição completa de todos os tecidos, com necrose total ou carbonização. Lembrando que a queimadura elétrica aqui é queimadura por alta tensão, tá? Queimadura em casa não faz isso, queimadura na tomada em casa. Tratamento fisioterapêutico. Então, aqui eu vou passar quais são as premissas, né? E daí depois, se cair na prova, a gente tem que pensar o que que eu faço para aquilo, né? Então, por exemplo, um dos princípios do tratamento fisioterapêutico do queimado é prevenir deformidade ou contratura. Como é que eu previno deformidade e contratura? Eu faço mobilização passiva, faço alongamento, uso uma órtese de posicionamento, faço uma orientação. Então, gente, aqui só as premissas e o tratamento a gente vai ter que ligar, tá? De acordo aí com o que aparecer na prova. Mas vamos lá.
Então, prevenir deformidade de contratura, reintegrar o paciente à sociedade, estimular precocemente as atividades de vida diária, prevenir úlceras de decúbito, prevenir atelectasias e infecções respiratórias, estimular precocemente a postura sentada, a bipestação, né, que é o ortostatismo e a deambulação, melhorar a elasticidade músculo-tendínea e a nutrição dos tecidos articulares e funcionais, minimizar a formação de cicatriz hipertrófica e prevenção de contraturas e deformidades, manutenção e restauração da força, prevenir complicações circulatórias, prevenir o tromboembolismo venoso e pulmonar e aumentar a capacidade respiratória, desculpa, a capacidade aeróbica e restauração da resistência cardiovascular. Então, por isso que eu falo, né, que aqui a gente passa a premissa e daí a gente tem que pensar, pô, manutenção e restauração de força. O que que eu faço para manter ou melhorar a força? Ah, exercício ativo, exercício resistido, né? Ah, prevenir TVP. Ah, então, para prevenir TVP, tem uma série de medidas aí de deambulação precoce, mobilização, movimentos de bomba, né, de tornozelo, enfaixamento, uso de meia compressiva. Então, tudo isso vocês vão trabalhando de acordo com a realidade que aparecer na hora da prova, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Vou continuar aqui para a gente poder finalizar, tá? E eu poder liberar vocês, vocês irem descansar um pouquinho. Reta final, gente, fisioterapia respiratória. Daí você fala assim, Mara, quais são as suas dicas, né, do que vai cair? Gente, é isso aqui que eu vou falar aqui na frente que eu acho que vai cair, tá? Por isso que eu separei para vocês. Terapia de expansão e de higiene brônquica. Sempre lembrar, gente, que na terapia de expansão pulmonar, eu procuro aumentar esse gradiente aqui chamado de gradiente de pressão transpulmonar, ou aumentando a pressão alveolar, ou diminuindo a pressão pleural. Porque assim, ó, se eu puxo aqui para cima, ou se eu puxo aqui para baixo, eu aumento esse gradiente, e daí aumentando esse gradiente, os alvéolos expandem. Para a prova amanhã, gente, mecanismo de funcionamento da terapia de expansão pulmonar. A terapia de expansão pulmonar funciona por aumento do gradiente de pressão transpulmonar. Ou eu aumento a pressão alveolar, ou eu diminuo a pressão pleural, tá? Cai muito em prova, beleza? Outro ponto, gente, como os alvéolos se comunicam, os bronquíolos e os alvéolos. Então, olha essa figura, se você precisar amanhã, ativa essa memória. Canais de Martin, canais de Lambert e poros de Crohn. Canais de Martin, comunicação interbrônquica, um brônquio com o outro. Canais de Lambert, comunicação bronquioalveolar, desculpa, bronquíolo-alveolar. Então, de um bronquíolo com alvéolo. Poros de Crohn, comunicação interalveolar, de um alvéolo com o outro. Vou apagar aqui, Marte, Lambert, com, tá? Interbrônquica, bronquíolo-alvéolo, alvéolo-alvéolo. Beleza? Então, se vocês precisarem, espero que vocês lembrem. Terapia de expansão pulmonar. Tinha falado para você, né? O objetivo dos exercícios, das técnicas que a gente usa é aumento da pressão transpulmonar, aquela diferença. Como é que eu faço isso? Faço isso com exercícios respiratórios que deixam a pressão pleural mais negativa e não usa dispositivo. Exercícios de respiração diafragmática, suspiro inspiratório, expiração abreviada, inspiração máxima sustentada. Alguns exemplos. Exercícios respiratórios com dispositivo vão aumentar, deixar essa pressão pleural mais negativa, tá? Ou fornecendo um feedback visual, ajudando nesse processo com feedback visual, ou fazendo com que uma pressão positiva expiratória, tá? Então, vamos lá.
quais são esses exercícios com dispositivo? A gente pode utilizar a inspirometria de incentivo a fluxo ou a volume, desculpa, que é o Voldine a volume e o Respiron a fluxo. E a gente pode usar a máscara de EPAP ou de PIP, que faz pressão positiva expiratória, né? Então, tem uma resistência na expiração, por meio dessa resistência na expiração, deixou o alvéolo aberto por mais tempo. E a outra categoria de recurso que a gente tem para reexpansão são recursos que aumentam a pressão alveolar, como o RPPI, o CPAP e o BILEV, desculpa, o CPAP e o bilevel. Então, vai aumentar a pressão alveolar. Lembra? Ou eu diminuo a pressão pleural ou eu aumento a pressão alveolar. Técnicas de higiene brônquica. Então, terapia de higiene brônquica, que usam a gravidade, drenagem postural, choque mecânico, vibração, percussão e tapotagem, e alterações do fluxo. Então, eu tenho aceleração do fluxo expiratório, terapia de expiração forçada, TEF, que é o Huffing, a tosse e as técnicas de expiração lenta. É o TIGO, expiração lenta prolongada, drenagem autógena e CAR, entra dentro dessa categoria, tá? Então, aqui só para a gente relembrar, importante saber, provavelmente vai cair amanhã algo relacionado a isso, tá, gente? Bem, diferença de doença restritiva e doença obstrutiva. Doença restritiva. Doença restritiva são as fibroses e são as doenças que afetam a pleura ou a coluna vertebral ou uma doença neuromuscular. Então, normalmente acontece fibrose difusa da estrutura alveolar, redução da capacidade pulmonar total, para um determinado volume pulmonar, a pressão vai estar aumentada, então, para fazer um determinado volume, a pessoa tem que gerar mais pressão, tem que ser feita mais pressão. A complacência estática está reduzida. As doenças restritivas são denominadas restritivas, pois as forças elásticas pulmonares aumentam. Então, assim, o pulmão ele vai ter uma dificuldade para expandir, tá? Como ele tem essa dificuldade para expandir, reduz a capacidade pulmonar total. Tem diminuição da capacidade vital e os exemplos são esses aqui: fibroses pulmonares, alterações posturais da coluna, como escoliose e doença neuromuscular, são as mais comuns. Doença obstrutiva, coisas importantes que a gente tem que saber. São doenças onde tem a dificuldade de passagem de ar pelas vias aéreas. As mais comuns são asma, bronquite e enfisema. E aqui eu separei algumas características que caem muito nas provas em relação a essas doenças, tá? Então acompanha aqui comigo, gente, olha só. Enfisema. O enfisema se apresenta como uma condição patológica onde há destruição do tecido pulmonar, perda da força elástica do pulmão, para um determinado volume, a pressão gerada pelas forças elásticas estão diminuídas, então não precisa fazer tanta força. A distensibilidade pulmonar está aumentada e há aumento do conteúdo aéreo. Tem represamento aéreo, né? Tem o acúmulo de CO2. E isso caracteriza hiperinsuflação pulmonar, aumento da capacidade pulmonar total, do volume de reserva, aumento da complacência e o calibre das vias aéreas se reduzem. Essa é a característica do enfisema. Já a asma e a bronquite, a gente tem dificuldade à passagem de ar decorrente predominantemente de alteração na via aérea, né? Não é no tecido, no alvéolo, é na via aérea. E aí é muito comum edema, inflamação, aumento da produção de muco, contração da musculatura brônquica, tá? Então, assim, gente, uma coisa que é importante de lembrar: no enfisema tem aumento, que às vezes cai bem assim, para lembrar para amanhã facinho. Aumento da complacência e diminuição da elastância, tá?
E na asma e na bronquite, aumento da resistência. Normalmente, essas são as características que a gente pode guardar. Só lembrando que complacência é a capacidade de distender, e a elastância é a capacidade de voltar à posição anterior, tá? Então, a gente vai ter essa característica. Na doença restritiva, a gente tem diminuição da complacência, que é uma dificuldade de expandir, e aumento da elastância, no sentido do seguinte: o pulmão ele quer ficar daquele tamanho pequenininho, reduzido, ele não quer aumentar de tamanho, tá? Então, só para a gente entender. A colega perguntou: derrame pleural considerada doença restritiva? Gente, não sei. Eu vou ter que olhar, não sei dizer se derrame pleural cabe dentro da categoria de doença restritiva. Acredito que sim, porque é uma doença da pleura, né? E ela é reversível. O derrame pleural pode ser revertido, tá? Mas para falar com 100% de certeza, eu vou ter que procurar. Nunca lembro de ter lido. Mas como é doença da pleura, se alguém puder procurar rapidinho aí no Google, senão depois a gente procura. Mas realmente não lembro nunca de ter lido sobre o derrame pleural. Assim, não tenho memória. Relacionando a doença restritiva e obstrutiva com a espirometria. Distúrbio obstrutivo. Atenção às características que caem na prova. Gente, lembra que aqui agora é só momento prova. Diminuição da VF1, menos de 80%. Relação VF1-CVF menor que 0,7. Capacidade pulmonar total normal ou aumentada. Capacidade de difusão diminuída. Na doença restritiva, diminuição dos volumes pulmonares, capacidade vital e capacidade pulmonar total diminuída, VF1, CVF normal. Então, aqui também, eu sei que a gente está cansado, mas atenção a isso aqui, tá? Dá uma olhada, tá joia? Porque isso aqui cai demais nas provas. E aqui é só o resuminho mesmo, caso apareça alguma questão que relacione o distúrbio obstrutivo e o distúrbio restritivo com a espirometria. Acho que é um ponto aí interessante da gente relembrar, né? É, algumas características de algumas doenças, até entra como diagnóstico diferencial de DPOC, mas eu gostaria de falar aqui agora, já olha o chat, tá, gente? Porque eu acho que tem algumas coisas importantes, né, que pode ajudar, por exemplo, quando a questão coloca lá umas características e pede para a gente determinar o diagnóstico, tá? Então, olha só, DPOC, início na meia-idade, sintomas paulatinamente progressivos, longa história de fumo, dispneia durante o exercício, limite ao fluxo aéreo irreversível. Essas são as características principais que a gente tem, tá? A asma, surgimento no início da vida, normalmente, pessoa jovem. Sintomas variam de acordo de um dia para o outro, são mais comuns à noite e na manhã. É comum associado com quadro de alergia, rinite, eczema. História familiar de asma e limite ao fluxo aéreo amplamente reversível. Então, para chamar a atenção aqui, só um minutinho, para uma característica, né, do irreversível e do reversível, beleza? Que mais que a gente tem aqui que a gente pode chamar a atenção? Insuficiência cardíaca congestiva. É comum a gente ter crepitação, raio-x com alteração do coração e os testes de função pulmonar indicam restrição do volume e não limitação do fluxo aéreo. Bronquiectasia, grande quantidade de expectoração purulenta, comumente associada à infecção bacteriana, crepitações grosseiras à ausculta e bacteamento digital, normalmente acontece. No raio-x de tórax, dilatação do bronco, espessamento da parede brônquica.
E tuberculose surge em qualquer idade, é uma doença infecciosa, raio-x de tórax revela infiltração pulmonar e lesões em nódulos, e tem que ter uma confirmação microbiológica, né, no exame de escarro, e existe alta prevalência local de tuberculose, normalmente é por surtos que acontecem. Então, aqui só para a gente dar uma olhadinha em alguns pontos aí que podem ajudar vocês a responder questões. E também, só para lembrar aqui, gente, insuficiência respiratória, lembrar que a gente tem dois tipos, o tipo 1, que é hipoxêmica, hipoxemia, ela está relacionada principalmente com a diminuição da PaO2, e a hipoxêmica, ela é também chamada de pulmonar. Então, doenças que atingem o pulmão realmente, normalmente causam a IRPA tipo 1. Por exemplo, se a gente pensar em pneumonia, COVID, SARC, SDRA, são doenças que atingem o pulmão. A tipo 2, a hipercapnica, a maior característica é o aumento da PaCO2, né? Por isso que é hipercapnica, e ela também é conhecida como extrapulmonar. Então, muitas vezes, ela acontece porque a pessoa sofreu um TCE, porque tem uma doença neuromuscular, porque tem uma doença na pleura, um problema extrapulmão, tá? Então, aqui só para relembrar esses pontos também importantes para a prova, tá? Aí, o pessoal já comentou, né, no chat, obrigado. Vamos lá, pessoal. Gasometria vai cair? Provavelmente, tá? Espero que ninguém mais tenha dúvida. Chegou lá na prova, lá no cantinho da prova, você vai lá e anota, né? Os valores de referência, ok? Combinado? Então, pH, se o pH está baixo, eu tenho acidose. Se o pH está alto, eu tenho alcalose, tá? PaO2, valores normais estão aí na tela. Se tá para baixo, eu tenho hipoxemia. Se tá para cima, eu tenho. Ai, desculpa. Hiperoxemia. PCO2, se tá para baixo, eu tenho hipocapnia. E se tá para cima, eu tenho hipercapnia. E o HCO3 é o outro importante que a gente tem, que é o que vai falar para a gente se tem algum distúrbio metabólico ou não, tá? Então, chegou na prova, a primeira coisa, se vê que tem questão de gasometria, é anotar os valores de referência, esses aqui principais, tá? Então, normalmente eu chego, se eu vou fazer uma prova, eu pego lá o cantinho e já coloco só assim, ó. 7,35 a 7,45, 35 a 45, 20, oh meu Deus, tá difícil. 22 a 26. Esses aqui é o que a gente mais usa. pH, PaCO2 e HCO3, beleza? Sempre lembrar que o que determina se é acidose ou alcalose é o pH, gente. Então, se você precisar saber se o paciente tem acidose ou se ele tem alcalose, é só olhar no pH. Se o pH está baixo, acidose. Se o pH está alto, é alcalose. E depois vem o porquê que o pH está baixo ou o pH está alto, né? E é aí que a gente tem que usar a fórmula. Então, a segunda coisa que eu anoto na prova é a fórmula. pH igual a HCO3 dividido pela PaCO2, para a gente não esquecer, tá? E aí, gente, lembrar de um último ponto. O HCO3 é diretamente proporcional ao pH, ou seja, se o HCO3 aumenta, o pH aumenta. Se o HCO3 diminui, o pH diminui. Já a PaCO2 é inversamente proporcional ao pH, ou seja, se a PaCO2 diminui, o pH aumenta, se a PaCO2 aumenta, o pH diminui.
Eu sei aqui eu faço com caneta diferente, né? Mas se for preciso, gente, anote isso para interpretar a questão, né? Mas tudo parte dessas duas coisas. Você lembrar os valores de referência e você lembrar a fórmula, tá? E aí, vamos lá. pH igual a HCO3 dividido pela PaCO2. Você chega na prova, tá lá na prova. pH de 7,5, PaCO2 de 20, HCO3 de 24. Aí você chegou lá na prova e tá assim. Você chega lá e fala assim, pô, o pH tá alto ou tá baixo? pH tá alto. E a PaCO2 está alta ou está baixa? PaCO2 está baixa. E o HCO3 está alto ou está baixo? O HCO3 está normal. Olha aqui os valores de referência, certo? O que que é isso aqui, gente? pH alto significa que eu tenho uma alcalose. O que que está fazendo o pH subir? Ah, foi o PaCO2 que diminuiu. Então, essa alcalose é uma alcalose respiratória, tá? Gente, isso aqui é o básico, tá? Não vou nem me prolongar muito, porque realmente é chegar na prova amanhã, colocar os valores de referência, colocar a fórmula, a hora que aparecer a questão, eu já pego e já vou trabalhar aí quais os pontos que eu consigo colocar setinha para baixo, setinha para cima e entender o distúrbio, tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, aí no final a gente reforça mais algum ponto, ok? Deixa eu continuar aqui só para quem não tem dúvida disso, a gente vai poder seguir em frente para poder dispensar vocês. Bem, ventilação mecânica, tem a invasiva e a não invasiva. A invasiva utiliza-se, né, uma desculpa, a invasiva utiliza uma cânula endotraqueal, engasguei, gente, que é o tubo orotraqueal, TOT, ou usa o acesso da traqueostomia. E a não invasiva utiliza uma máscara como interface. Pontos mais importantes. Principais indicações de intubação e VM. Frequência respiratória maior que 35, PaO2 com um aporte de oxigênio menor que 60, então o paciente não está conseguindo manter a PaO2, né, maior que 60 nem com oxigênio. PaCO2 maior que 55, aumento do trabalho respiratório, porque pode chegar a fadiga e a parada respiratória, e relação PaO2-FiO2 menor que 200. Ventilação controlada a volume, tá? Então, acho que essas características aqui são sempre importantes da gente lembrar. Característica básica: a fase inspiratória é encerrada quando um volume corrente pré-determinado é atingido. Essa é a controlada a volume. Volume corrente padrão, 6 a 8 ml por quilo de peso predito, que é o peso ideal da pessoa, aquele calculado pela altura. Parâmetros que são ajustáveis nesse modo VCV: fluxo inspiratório de 40 a 60, pausa inspiratória de 0,3 a 0,8, frequência respiratória de 10 a 24, PIP FiO2 de acordo com a necessidade do paciente. E aí, quando a gente usa o volume, a ventilação controlada a volume, a pressão de pico ela é variável, já vou mostrar para vocês. E pode ser utilizado tanto no modo controlado quanto assisto controlado. Então, ó, o volume é fixo, né? O fluxo é fixo, certo? Lembra que a gente ajustou aqui, ó? Eu ajusto o volume e eu ajusto o fluxo. E o que que pode variar, gente? A pressão. Tá vendo que a pressão é variável? Lembrem disso, tá bom? Ventilação controlada à pressão. Então, na fase INS, a gente
ela termina quando o nível de pressão pré-determinado é atingido. O tanto de pressão que vai utilizar vai depender muito da doença do paciente, de como é a complacência e a resistência do sistema respiratório daquele paciente, influenciado pela doença. Parâmetros ajustáveis: frequência respiratória, tempo INS, PIP, FiO2, de acordo com o paciente, que o paciente precisar. E aqui, desculpa que saiu do alinhamento, o volume e o fluxo são variáveis. Então, olha aqui, tá vendo? A pressão é constante, né? Porque a gente ajustou a pressão, controlou a pressão. Mas o fluxo, tá vendo que pode variar? E o volume pode variar. Então, esses são pontos aí básicos para a gente lembrar e que podem ser importantes na prova. Um outro ponto, ajuste inicial de VM, básico também. FiO2 para manter uma saturação entre 93 a 97, volume corrente 6 ml por quilo de peso predito, usar o modo assistido controlado a pressão a volume, frequência respiratória de 12 a 16, para manter uma relação INZES mais ou menos de 1 para 2 ou para 3. Na doença obstrutiva, muitas vezes usa uma frequência mais baixa, na doença restritiva, uma frequência mais alta. Definir a forma de disparo, se vai ser pressão ou fluxo, dispara quando começa a fase INS, com uma sensibilidade mínima para evitar autodisparo, PIP de 3 a 5, fluxo de 40 a 60 e alarmes individualizados. Então, isso aqui é o que a gente tem de recomendação geral. Agora, esse ponto aqui eu acho importante, tá, gente? Se o paciente está na VM e ele está retendo CO2, né? Ele está com excesso de CO2, e você precisa diminuir o CO2, com quais variáveis você trabalha na ventilação mecânica? Com frequência respiratória e com volume corrente. Então, olha essa imagem também e guarda, tá? CO2, FR, VC, que às vezes cai muito na prova. Então, a gente fala assim, o paciente que está com hipercapnia, está retendo CO2, como é que eu posso diminuir o CO2? Eu posso diminuir o CO2 manipulando, aumentando a frequência respiratória, aumentando o volume corrente, porque daí você vai fazer circular mais ar e vai retirar mais CO2. Quando o paciente tem um problema de oxigenação, então um problema de diminuição da PaO2, aí na ventilação mecânica a gente trabalha com ajustes de FiO2, né, a fração inspirada de oxigênio, e de PIP, para melhorar a oxigenação, tá? Então lembra disso aqui, tá, gente? Essas duas imagens, vou até apagar aqui para vocês conseguirem, né, olhar direitinho, fazer uma imagem mais visual disso, tá? Aqui, não sei por que não tá apagando. Não apagou. Mas para a gente fazer mais uma imagem visual. Finalizando, VM determinadas patologias, então algumas recomendações, tá? Que a gente vê caindo mais em provas, tá, gente? Então, na SDRA, volume corrente baixo, PIP alta, limitar a pressão de platô até 30, em casos mais graves até 40. Na IRPA hipoxêmica, PIP elevada, relação INES próximo de 1. Na IRPA hipercápnica, PIP mais baixa, aumento do tempo expiratório. E no DPOC, volume corrente baixo, de 6 a 8, a fim de reduzir ao máximo o tempo INS e prolongar a expiração. Aumento do tempo expiratório, relação IES inferior a 1,3, 1,4, 1,5. PIP baixo e fluxo alto. Então, aqui também, dentro, né, do que a gente costuma ver mais nas provas, o que mais aparece, né, que mais pode chamar a atenção para que ajude vocês na hora de resolver a questão. Critérios para desmame: causa da falência respiratória resolvida, PaO2 de 60, pelo menos, com FiO2 de 0,4 e PIP de 5 a 8. Então, o paciente conseguir manter a PaO2 em 60, né, com esses parâmetros de FiO2 e de PIP.
Hemodinâmica estável, com boa perfusão tecidual, sem ou com dose baixa de vasopressores, aumento de ausência de insuficiência coronariana descompensada ou e arritmia com repercussão hemodinâmica, paciente capaz de iniciar esforço inspiratório, equilíbrio ácido básico e eletrolítico normal, e adiar a extubação quando houver programação de transporte para exame ou cirurgia com anestesia geral nas próximas 24 horas, tá? Principais técnicas para desmame: o teste de respiração espontânea com tubo T, o uso da pressão de suporte ou do modo SINV na pressão mecânica, sendo que a pressão de suporte é mantida mínimo para ajudar o paciente, tá? Mas é muito feito o teste de respiração espontânea com tubo T para o paciente conseguir, para ele conseguir respirar, para ele conseguir direitinho é, manter a respiração entre 30 minutos e 2 horas sem o auxílio da ventilação. Gente, eu sei que é muita coisa, tá? Eu também acho, mas eu fiz aqui o melhor que eu podia trazer para vocês como um ponto de refresco. Hoje não é hora mais da gente tentar aprofundar muita coisa, então eu tentei trazer ao máximo aqui dicas, imagens, coisas que amanhã vocês consigam enxergar na prova. Pessoal, duas coisas para a gente finalizar. Primeiro, deixa tudo arrumado para amanhã hoje, tá? Então já deixa seu documento, sua caneta, sua roupa, sua água, seu casaco, tudo separado hoje, seu sapato, tá? Verifica se o carro tem gasolina, tudo. Chegue lá na prova com 1 hora de antecedência, tá? Tenta chegar antes, ok? E outra, essa é a primeira. Segunda coisa, infelizmente, gente, eu estou esperando para essa prova questões mal escritas, e eu acho que vocês também estão esperando, pelo que a gente conhece da banca, né? Já é histórico isso. Então, vamos lá, pessoal. Obviamente certo, obviamente errado, marque essa, tá? Então, assim, tem 4 alternativas, você ficou entre duas. Uma você não sabe, nunca ouviu falar daquilo, e outra você sabe que está certo, ou você sabe que está errado. Vai lá e marca essa. Não marca que você tem dúvida, ok? Beleza, se precisar entrar com recurso depois, a gente entra. Mas se você já acertar, melhor, tá? Então, isso aconteceu muito na prova da PM na semana passada, e eu estou prevendo isso para a FAB, assim como eu prevejo para a Marinha, porque não são bancas grandes, tá, gente? Não são bancas especializadas em concursos, são bancas da própria força, tá bom? Então, cuidado com isso. Tentem descansar agora, tá? Tem que repousar para assentar o conhecimento. E amanhã eu aguardo notícias de vocês, tá? Espero realmente, vou ficar aqui no pensamento positivo para vocês. Deixa eu só parar.